Olá e bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente mergulha fundo, mas fundo mesmo, no primeiro filme da nova trilogia Demon Slayer Infinite Castle, parte 1. A gente está com uma análise bem detalhada aqui, que esmiuça o final, os eventos mais importantes, e a nossa missão, então, é descomplicar essa trama toda, sabe? Falar da luta central, do desenvolvimento dos personagens, especialmente do Akaza, e, claro, ver se o filme entregou o que prometia, né? Porque a expectativa estava alta. Vamos lá. Com certeza, bom ponto para começar. Contextualizando rapidinho, né? A história pega logo depois da 4ª temporada, os caçadores já estão lá invadindo o Castelo do Infinito, o Muzan tá, neutralizado temporariamente pela Tamayo, mas as lutas já começam com tudo. A gente viu a Shinobu contra o Doma. Ah, sim. Que foi bem triste, né? Pois é, resultou na morte dela. E também o Zenitsu superando os medos dele contra o Kaigaku. Mas olha, a luta que essa análise mais foca é a do Tanjiro e do Giyu contra o Akaza. E tem um peso enorme pro Tanjiro, né? Porque foi o Akaza que matou o Rengoku. E no começo, nossa, o Akaza parece invencível mesmo. Exatamente. O Giyu até dá em trabalho, desperta a marca do matador de demônios. Aquela marca que amplifica tudo, né? Isso que dá um up nas habilidades. Mas ainda assim, o Akaza domina. A virada acontece quando o Tanjiro começa a procurar uma fraqueza. E o que a análise acha fascinante é a sacada do Tanjiro. Ele percebe como a arte de demônio de sangue do Akaza funciona, detectando o espírito de luta, como se fosse uma bússola mesmo. E aqui que fica muito legal. Essa percepção faz o Tanjiro lembrar do pai, dos ensinamentos sobre o Hinokami Kagura e sobre como esvaziar a mente para entrar no mundo transparente, aquela coisa de ver o fluxo de batalha do oponente, né? A análise até ressalta que isso não é só poder, é clareza mental. E aí, usando isso, o Tanjiro consegue ver através do Akaza, prever os movimentos, e ele consegue. Decapita o Akaza, só que aí vem o choque, né? O corpo do Akaza continua lutando sozinho, por puro instinto. E começa a regenerar a cabeça, quase como Muzan, assustador. E esse momento de quase morte ativa as memórias dele como humano, como Hakuji. A análise entra fundo nisso. É uma história bem trágica, né? Roubava para cuidar do pai doente, o pai se mata, aí ele é acolhido pelo Keizo, se apaixona pela Koyuki. Nossa. E aí vem a tragédia de novo, envenenam os dois, ele se vinga, cego de ódio, e sem ter mais por que viver, acaba aceitando a proposta do Muzan e vira demônio. A análise argumenta que é justamente essa mistura da vulnerabilidade humana com a brutalidade de demônio que faz o Akaza ser tão complexo. E essa memória toda é o que define o fim da luta, né? Porque ele vê o Tanjiro mesmo todo machucado, tentando proteger o Giyu, alguém que o Akaza normalmente desprezaria como fraco. Isso cria um conflito nele. A análise sugere que esse ato do Tanjiro quebra a lógica distorcida de força do Akaza, e isso leva ele a simplesmente parar. Ele se autodestrói e finalmente encontra a paz com os espíritos do pai, do Keizo, da Koyuki. É um desfecho bem forte. E avaliando o filme em si, a análise é bem direta. Visualmente é um espetáculo. Elogio muito a animação, o trabalho de câmera, dizem que expandiu bem o mangá, intensificando a emoção. Talvez o melhor da franquia até agora nesse ponto. Sim, visualmente é impecável. Mas tem a crítica ao ritmo, por causa dos flashbacks frequentes. Alguns acharam que quebrou mais a atenção do que, por exemplo, em Mugen Train. Essa questão do ritmo aparece mesmo, mas a análise também defende que são justamente esses flashbacks que dão a profundidade, né? A gente vê isso com o Zenitsu, com a Shinobu e principalmente com o Akaza. É por causa dessas memórias que ele se torna um personagem tão bem construído, segundo a fonte. Então, apesar do ritmo, a avaliação geral é que o filme cumpriu o que prometia. Muita emoção e um show visual. Com certeza. E prepara bem o terreno para o que vem pela frente, né? A análise aponta que a gente já vê a Kanao focada no Doma para vingar a Shinobu. Sente a ameaça do Kokoshi Boa, o Lua Superior 1, chegando, e o Muzan lá evoluindo no casulo dele, sinal de que a batalha final vai ser ainda maior. Então, resumindo tudo isso, o que a análise nos diz é que o filme é um marco visual, sim, mas que a jornada trágica e complexa do Akaza é o coração emocional da coisa toda. E que ele prepara muito bem o palco,
para os próximos capítulos dessa saga intensa lá no Castelo do Infinito. Exato. E para fechar com uma reflexão, que a análise meio que inspira com a história do Akaza, a trajetória dele mostra como a dor profunda pode levar alguém para a escuridão, para a desumanização. Mas o fim dele, que foi desencadeado por um ato de altruísmo, de proteger o fraco, levanta uma questão interessante. Até que ponto a nossa natureza humana original, aquela essência, pode persistir ou até ser redespertada, mesmo depois de séculos como o demônio? Fica aí essa reflexão sobre essa linha tênue que a série explora tão bem.